Hoje temos uma sessão cultural, como sempre, cuidadosamente organizada pela nossa diretora cultural, a professora acadêmica Miriam Oliveira, e contaremos com um ilustre convidado, o professor Paulo Gomes, e por isso agradeço em meu nome, no nome da academia, por nos premiar com seu grande conhecimento relativo à arte, particularmente sobre os acervos artísticos públicos de Porto Alegre. E quando se fala em arte, as visões são um pouco diversas, mas um conceito que eu identifiquei que parece bem e que identifica bem o que é arte e o que teremos hoje. A arte pode ser entendida como atividade humana ligada às manifestações de ordem estética e comunicativa, realizada por meio de grande variedade de linguagens, como arquitetura, desenho, escultura, pintura, escrita, música, dança, teatro e cinema, em suas variadas combinações, dando um significado único e diferente para cada obra. Pode-se, com isso, perceber que nossas vidas estão imersas em arte. Disso podemos aferir a importância em sabermos avaliá-las adequadamente e tirar proveito de tudo que ela nos transmite, que é realmente relevante. Eu tenho como proposta fazer algo apenas formal, mas as apresentações do convidado é atribuição da acadêmica Miriam. Por isso, encerro essas curtíssimas palavras, dando boas-vindas ao nosso convidado, a todos os presentes, e passo a palavra à acadêmica Miriam. Por favor. Muito obrigada. Boa noite oficial a todos os amigos e ao nosso palestrante. E eu quero reafirmar que um dos momentos mais difíceis para mim nessa condução é fazer o resumo profissional dos nossos palestrantes. É exatamente a mesma dificuldade que eu encontrei com o Dr. Paulo Gomes, e vocês vão logo entender o porquê. Ele é um artista plástico, doutor em artes visuais, com passagens de estudos na França e em Portugal, professor na URGS, curador, crítico de arte. Ele teve cargos administrativos muito importantes em vários museus da cidade, no MARGS, no MACRS, na Fundação Ecarta, e ele é o coordenador atual, então, da Pinacoteca Barão de Santo Ângelo, do Instituto de Artes da URGS. Ele tem inúmeras publicações, eu separei só duas para mencionar. Artes Plásticas no Rio Grande do Sul, uma panorâmica, que eu separei pelo fato de ser uma obra premiada, e 100 anos de artes plásticas no Instituto de Artes da URGS, que é um livro muito bonito. Além de tudo, além da sua importância de conteúdo, ele é plasticamente muito bonito. Ele escreveu textos sobre muitos artistas locais de renome e fez inúmeras curadorias, várias premiadas. No terreno das curiosidades, eu vou aproveitar o colega Germano Bonneau presente para lembrar a ele. Lendo um desses livros que eu citei, este aqui, esse livro que eu elogiei com ênfase, eu encontrei um agradecimento do então diretor do Instituto de Artes ao deputado Germano Bonneau por ter se empenhado em uma emenda parlamentar que colaborou para a publicação deste livro. Então, a gente vê como realmente a nossa cidade é pequena e como existe muito entrelaçamento entre pessoas de várias origens profissionais. Isto posto, eu vou passar, então, a palavra ao Dr. Paulo Gomes. Muito obrigado. Eu agradeço imensamente à Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina o convite para poder compartilhar com vocês algumas informações sobre as coleções públicas de arte em Porto Alegre, né? Agradeço especialmente ao presidente,
o acadêmico Luiz Levinsky, e a acadêmica Miriam Oliveira, que gentilmente me convidou e que fez todas as tratativas. Tá? Eu vou falar sobre essas coleções de arte a partir de uma visão bastante genérica, assim, apresentar, na verdade, como eu coloquei no título da minha proposta. É uma apresentação apenas, eu não vou entrar em detalhes, depois nós podemos explorar alguns detalhes, algumas informações que, porventura, fiquem fora e o que seja de interesse dos senhores e das senhoras. Né? Eu vou compartilhar aqui o PowerPoint, e deixa eu ver, só vou pedir a gentileza de confirmar que está tudo ok? Tudo Está ok. compartilhando? Perfeito. Bom, então vamos dar início então, a essa apresentação, Seção Cultural Acervos Públicos de Porto Alegre, uma apresentação. Essa proposta, como eu estava colocando inicialmente, numa conversa ainda de bastidor, né? Ela é um tema que está dentro do meu escopo de atuação no Instituto de Artes, como professor do Bacharelado de História da Arte. Nós temos uma disciplina chamada Seminário de Arte no Rio Grande do Sul, que é uma disciplina de introdução, de apresentação aos alunos do Bacharelado de História da Arte, do contexto da produção artística no Rio Grande do Sul, do ponto de vista das instituições de pesquisa, das instituições museais e também dos artistas e da produção e da pesquisa em arte, propriamente dita. Né? Dentro desse perfil, eu fiz, então, uma seleção dessas instituições porto-alegrenses, né? E eu coloquei elas aqui em ordem cronológica de criação. É importante colocar aqui que essa ordem cronológica está fundada principalmente na questão da formalização dessas instituições. Então, são datas de formalização, o que significa que não necessariamente essas coleções tenham sido iniciadas exatamente no momento que elas foram formalizadas, ou seja, tem históricos anteriores. As instituições, eu selecionei 6 instituições: a Pinacoteca Barão de Santo Ângelo, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o Museu de Arte do Rio Grande do Sul, Ana Malagoli Marques, as Pinacotecas Municipais Aldo Locatelli e Rubem Berta, o Museu de Arte Contemporânea MAC-RS, a Pinacoteca Fundacred e a Fundação Iberê Camargo. E depois eu vou detalhar exatamente por que essas colocações, principalmente das duas últimas, que não são coleções públicas no sentido de pertencerem à esfera de administração pública. A Pinacoteca Fundacred e a Iberê Camargo são privadas, né? Mas elas têm acesso público, ou pelo menos parcialmente acesso aos públicos, ou pelo menos aos pesquisadores. Bom, inicialmente eu vou começar com a Pinacoteca Barão de Santo Ângelo, e a Pinacoteca Barão de Santo Ângelo, ela está vinculada à criação do Instituto Livre de Belas Artes em Conseguiu, Bim? Eu estou vendo. Em 1908. E quando é criado o Instituto Livre de Belas Artes, dentro de um grande projeto cultural, político-cultural, educativo, do governo do Estado do Rio Grande do Sul, governo de base positivista, esse processo inclui a laicização da cultura e da educação, e dentro desse processo, o Instituto Livre de Belas Artes prevê, no seu regimento fundador, a criação de uma coleção de obras de arte. Não é ainda uma pinacoteca, mas está instaurado lá no regimento inicial, no documento de fundação do Instituto de Artes. Em 1910, com a criação do curso de desenho, que o Instituto Livre de Belas Artes começa primeiro como um curso de música, né, iniciam-se então as aquisições de obras de arte, com uma série de mulagens, ou seja, de peças de gesso, cópias de grandes esculturas da antiguidade que são trazidas, são adquiridas exatamente para servir de modelo para que os alunos do curso de artes desenhem. Ou seja, todo o processo de formação dos estudantes no curso de artes na época passava pelo desenho, o desenho como base formativa. Essas mulagens, se segue, então, a adquisição dessas mulagens, desses moldes, né? Em 1912, a aquisição de obras de arte. E aí a primeira obra que eu coloquei aqui é a Tela Cristo, do Antônio Parreiras, e é interessante porque essa obra do Antônio Parreiras é comprada dentro de um contexto bastante rico do panorama cultural e artístico do Rio Grande do Sul, que é exatamente no momento no qual o governo do Estado está fortemente empenhado em construir e suprir o palácio do governo, o Palácio Piratini, de obras de arte, e também a constituição da nova sede da Biblioteca Pública. Dentro desse contexto, há um fluxo gigantesco de artistas de renome nacional
a Porto Alegre, assim, exatamente na expectativa dessas encomendas públicas, que era um processo bastante comum no período do início da República, de aquisição por parte dos governos das unidades federativas, de comprar obras de arte, principalmente obras de arte que dissessem respeito às suas histórias. E aí, então, o Parreiras faz uma grande exposição em Porto Alegre, vende muitas obras, uma dessas obras é exatamente essa peça que é comprada por Instituto de Artes, e, ao mesmo tempo, ele recebe encomendas do governo do Estado para a decoração do Palácio Piratini, e também vai vender uma tela importantíssima, que é a prisão de Tiradentes, para a Biblioteca Pública. Esse processo é um processo muito rico, e a partir então, essa coleção ela fica basicamente restrita ao universo do curso de artes, ou seja, ela não é uma coleção aberta, uma coleção pública, ela é uma coleção que visa exatamente suprir as necessidades de formalização da educação dos estudantes dos cursos de artes. Em 1943, essa coleção de quadros, que é como se chamava então, passa-se a chamar Pinacoteca Barão de Santo Ângelo. E aí vem dentro do processo de federalização do Instituto de Artes, não mais o Instituto Livre de Belas Artes, mas o Instituto de Artes. Essa federalização se dá a partir de um longo processo bastante complexo, e dentro desse processo, então, é criada a Pinacoteca, exatamente como parte dessa estrutura administrativa que necessita de um equipamento cultural. Essa coleção, então, vai integrar o equipamento, vai ser um equipamento do Instituto de Artes, e vai ficar vinculado a partir dos anos 60, 70, com a nova reforma administrativa da universidade e com a departamentização da universidade, vai ficar vinculado ao Departamento de Artes Visuais, onde ela está até hoje. A coleção é uma coleção bastante extensa para os nossos padrões, é uma coleção com mais de 2.000 obras, que eu estou coordenando já há alguns anos. Essa coleção não tem uma sede para ficar exposta em permanência, mas a gente utiliza, em alguns momentos, a galeria do Instituto de Artes, a galeria da Pinacoteca Barão de Santo Ângelo, e essa coleção é uma coleção que tem uma grande virtude, que é exatamente o fato dela contar com obras de todos os artistas, professores que passaram pelo Instituto de Artes, desde os primeiros professores, o Libindo Ferraz, o Oscar Boeira, o Luiz Augusto de Freitas, o próprio Pedro Weingartner, que foi professor durante um período muito curto. Todos esses professores estão representados na coleção. Então, é uma coleção que conta uma parte considerável da história da arte no Rio Grande do Sul, mas também conta uma parte considerável da história do ensino da arte no Rio Grande do Sul. Ao mesmo tempo, essa coleção ela foi enriquecida ao longo dos anos com a aquisição de obras através dos salões de arte que foram instituídos a partir do final da década de 30 e vão se estender até a década de 1970. E aí os prêmios de aquisição, as obras premiadas, passam a integrar a coleção do Instituto de Artes. Como eu disse para os senhores, nós não temos uma sala de permanência, nós utilizamos os equipamentos da universidade. Aqui a gente tem uma mostra que ficou durante um período bastante longo, então nós trabalhamos com mostras de longa duração, que foi a exposição comemorativa dos 80 anos da URGS, que foi exposta no Salão de Festas da Reitoria, que infelizmente nós no momento estamos com toda a universidade fechada ao público, mas que logo que nós reabrimos, nós vamos retornar então à nossa programação normal. Essa exposição teve um longo período, é uma exposição basicamente de acervo, nós fazemos exposições com obras do acervo, e a coleção tem crescido de uma maneira bastante consistente, com doações, dentro das medidas das possibilidades, e também com algumas obras que são solicitadas pontualmente a alguns artistas, principalmente os artistas professores, para ir suprindo essas condições. Nós temos um site da Pinacoteca, que está lá vinculado ao Instituto de Artes, e também temos um catálogo que também está disponível no site da Pinacoteca Barão de Santo Ângelo, que são ações extremamente fundamentais dentro do contexto contemporâneo, que é exatamente de disponibilizar as coleções por outros meios que não somente os físicos, ou seja, o site é exatamente o nosso espaço de atuação mais efetivo, porque aí entra o aspecto fundamental. Nós somos um museu universitário. Enquanto museu universitário, nós temos uma atividade vinculada ao ensino, à pesquisa e à extensão. Então, dentro desse contexto,
os alunos do curso de História da Arte, de Artes Visuais, os alunos do pós-graduação em Artes Visuais e outros alunos da URGS utilizam a Pinacoteca como base de trabalho, de pesquisa, assim como utilizam também outros recursos, outras instituições. Então, nós temos uma vinculação muito forte com essa questão do ensino, da pesquisa e da extensão, que caracteriza realmente o nosso perfil de um museu universitário. Bom, a próxima instituição é o Museu de Arte do Rio Grande do Sul, do Malagoli. O MARGS, o nosso museu principal, nosso principal museu, dos grandes museus do Brasil, né? Ele foi fundado em 27 de julho de 1954. Ao contrário de outros museus que são criados quando já existe uma coleção reunida, o MARGS foi criado ao contrário. Ele foi primeiro criado, depois se constituiu uma coleção. Essa organização do MARGS, ou a criação do museu através de um decreto, sem sede, sem acervo próprio, né? Ela é uma construção dentro também de um projeto de reforma administrativa do Estado do Rio Grande do Sul, na década de 1950, e dentro desse longo processo é criada, então, uma secretaria de Educação e de Cultura. Dentro da Secretaria de Educação e Cultura são instituídos algumas unidades da área cultural. Como a Discoteca Pública na Turrem, é criado o Museu de Arte do Rio Grande do Sul, é criado a OSPA também nesse mesmo período. Então, tem uma série de instituições que são criadas dentro desse contexto, e para constituir ou para administrar exatamente essa divisão de cultura dessa secretaria, né, é chamado, então, o Ado Malagoli, que é um professor do Instituto de Artes, é um artista laureado, que tem vários talentos, além do talento artístico e do talento pedagógico, didático, de professor. Ele também tinha feito uma formação na área de museus nos Estados Unidos, quando ele estava usufruindo do seu prêmio de viagem ao exterior. Então, ele traz exatamente como gestor cultural, como organizador, além de uma bagagem sólida de formação intelectual acadêmica, essa formação também técnica da área de museologia. Aqui eu tenho duas imagens que são do atual diretor do museu, o Francisco Dalcol, e à direita do ex-diretor do museu, o Gaudêncio Fidelis, dentro da reserva técnica do Museu de Arte do Rio Grande do Sul. O Malagoli está dentro desse contexto, como eu vinha dizendo, da divisão de cultura, da educação e cultura, e é um contexto muito rico, muito importante para a história da cultura do Rio Grande do Sul, exatamente porque é um momento no qual é necessário fazer, digamos assim, dar uma visibilidade para o Estado através de ações que envolvam exatamente as questões da cultura, não somente as questões ligadas à economia, à administração pública, à política, mas também a questão cultural, que é uma percepção bastante notável do ponto de vista das administrações públicas, que haja essa preocupação com a questão cultural. Então, Malagoli vem exatamente para fazer esse trabalho, e aí ele vai começar a organizar a coleção. Ele não só vai adquirir obras para o museu, né? Ele vai comprar obras em leilões no Rio e São Paulo, vai adquirir obras de galeristas, possivelmente, nós não temos notícias muito precisas sobre isso, mas ele também vai fazer uma espécie de levantamento entre as obras disponíveis nas repartições públicas. E aí começa o processo de retirada de obras, por exemplo, do Palácio Piratini, como esse detalhe de pintura que a gente observa aqui, que é o Tempora Mutantur, do Pedro Weingärtner, que foi comprado pelo governo do Estado lá no início do século, e também vai tirar uma grande quantidade de obras da biblioteca pública que serão deslocadas, então, para a coleção do Marx. Depois eu quero comentar um pouco a questão da biblioteca pública, se nós tivermos tempo, e também do Palácio Piratini, que é um outro contexto bastante importante. Tá? Essa coleção é uma coleção atualmente acredito, com quase 4.000, ou mais de 4.000 itens, tá? E eu tenho uma grande proximidade com o Marx. Eu trabalhei no Marx muitos anos e atualmente faço parte do Conselho de Acervo do Museu de Arte do Rio Grande do Sul, então eu estou bastante familiarizado com as tramitações, com as negociações do museu. E é o nosso museu realmente de referência nacional, é o Museu de Arte do Rio Grande do Sul. A outra coleção que eu gostaria de comentar é a coleção da Pinacoteca Rubem Berta. Essa coleção ela foi inicialmente instalada nas dependências do Diário Associados em Porto Alegre em 1967, como parte de um projeto do Assis Chateaubriand de criar museus regionais. Esse projeto é um projeto extremamente interessante, é um projeto que já teve vários estudos feitos sobre ele, mas ainda tem muitas coisas que a gente não sabe exatamente como foram constituídas. Depois da criação do MASP, em 1948, e o Chateaubriand continua uma grande
digamos, com uma grande atuação nessa esfera pública, e a sua parceria com o Pietro Maria Bardi vai, então, levar à necessidade ou ao desejo de constituir coleções de arte para serem distribuídas pelo país inteiro, ligados, evidentemente, ao Diário Associados, a grande rede de comunicação que o Chateaubriand era proprietário e que tinha uma potência do ponto de vista comunicativo e político imenso no país inteiro, né? O Chateaubriand vai, então, montar uma comissão. Dessa comissão fazem parte várias pessoas importantes, comandadas pelo Assis Chateaubriand, e eles vão começar, então, a adquirir uma grande quantidade de obras e vão organizar essas coleções para serem implantadas. Dessas várias coleções previstas, apenas 5 foram implantadas, uma em Minas Gerais, uma na Bahia, uma em Pernambuco, uma no Maranhão e a nossa aqui em Porto Alegre. A nossa é a única que ficou íntegra, que foi mantida íntegra com o nome exatamente dado à coleção, que seria a coleção dos Diários Associados, que depois foi rebatizada como Pinacoteca Rubem Berta, em homenagem ao Rubem Berta, que era o proprietário da Varig, que era um dos grandes parceiros nas empreitadas e nas iniciativas do Chateaubriand. Então, o Berta é homenageado exatamente no momento que essa coleção é constituída. Essa coleção, ela é uma coleção fechada, isso é importante colocar, né? Ela é uma coleção fechada, é uma coleção que não tem crescimento, e ela está constituída basicamente de artistas nascidos e ativos no Brasil no século XIX, né? Como Almeida Júnior, Pedro Américo, desculpe, Batista da Costa, Eliseu Visconti, junto com nomes representativos do modernismo brasileiro, como Cândido Portinari, Emiliano de Cavalcante, Flávio de Carvalho e Nazário Segal. A coleção também possui, e aí é uma das partes mais interessantes da coleção, né, uma belíssima representação de artistas pop da arte britânica dos anos 60, como Alan Jones, o Alan Davey, o Graham Sutherland. Além disso, tem várias obras de artistas emergentes da década de 60, de várias regiões do Brasil, inclusive do Rio Grande do Sul. É uma coleção que é importantíssima e tem algumas peças que destoam um pouco, mas que são destaques, como, por exemplo, essa obra que eu estou mostrando aqui, do Hieronymus van Dist, o Rejalma, que é uma pintura de 1673, que é a pintura mais antiga em acervo público no Rio Grande do Sul, né? Mas os trabalhos são basicamente de artistas brasileiros e estrangeiros que vão marcar o panorama do artístico brasileiro dos anos 1960. E aí são os aspectos distintivos das coleções que é importante chamar a atenção, porque elas são aspectos que vão caracterizar exatamente, vão dar uma identidade a essas coleções. A Pinacoteca Barão de Santo Ângelo é uma coleção que tem uma grande representação dos artistas atuantes no Rio Grande do Sul, aqueles que atuaram como professores no Instituto de Artes. O Margues é uma coleção fortemente marcada pela presença do Rio Grande do Sul, ou seja, é uma coleção que tem basicamente todos os artistas importantes e representativos da arte no Rio Grande do Sul. A coleção da Pinacoteca Rubem Berta é uma coleção que trata desse recorte dos anos 60 com destaque para a produção brasileira e para a produção inglesa desse mesmo período. Então, são pequenos detalhes que dariam assim, os perfis das coleções, né? A outra coleção é a coleção da Pinacoteca Municipal Aldo Locatelli, que também está vinculada à prefeitura, são 2 coleções na prefeitura, 2 pinacotecas. A Pinacoteca Aldo Locatelli tem uma história mais antiga, e aí eu vou trazer novamente aquilo que eu falei no início, que as datas de instituição das coleções, as datas de formalização das coleções, das instituições, não são necessariamente as datas do início da formação das coleções. A coleção da prefeitura, ela é uma coleção que começa junto com a constituição da própria estrutura administrativa de Porto Alegre. Ou seja, já no final do século XVIII e ao longo do século XIX, a Câmara dos Vereadores vai encomendar uma série de quadros, em especial retratos, que era o grande o grande tópico de produção do período são os retratos. E aqui a gente pode fazer referência a uma outra importantíssima coleção de retratos que nós temos no Rio Grande do Sul, que é a coleção de retratos dos provedores da Santa Casa de Misericórdia. Essa coleção da Pinacoteca
A Aldo Locatelli, ela é utilizada exatamente para chamar atenção e para destacar esses nomes. Então, são retratos em bronze, em gesso, em mármore, e também retratos pintados, né? E essas coleções, então, começam a ser distribuídas ao longo desse período nessas várias salas, nesses vários setores administrativos. Essa coleção não estava constituída, evidentemente, como uma coleção, não havia um inventário de uma coleção de arte, a ideia de uma coleção de arte não fazia parte ainda do universo de referência desses gestores nesse período, né? E isso levou a uma quantidade considerável de perdas e desaparecimento de obras. Outras obras vão permanecer e vão ser, então, integradas na coleção da Pinacoteca Aldo Locatelli, que vai ser inaugurada exatamente em 7 de novembro de 1974. Então, deixa de ser a antiga Pinacoteca Municipal e passa, então, a homenagear o artista Aldo Locatelli. Com o advento da República, essa coleção começa a ser mais incrementada. A mesma coisa que vai acontecer também no estado do Rio Grande do Sul. Com o advento da República, um incremento da produção de obras de arte para atender às demandas, digamos, identitárias dessas unidades museais. A coleção da prefeitura, e aqui eu coloquei alguns desses retratos, a gente vê que são retratos dos militares, dos políticos que foram gestores da Pinacoteca, da atual Pinacoteca Aldo Locatelli, né? Eu coloquei ali uma referência do trabalho de uma acadêmica do Bacharelado de História da Arte, a Marília Froza, que trabalhou exatamente sobre esses retratos, e a gente vê aí que tem uma preocupação principalmente identitária, ou seja, são trabalhos, alguns com muito valor artístico, mas a grande maioria com pouco valor artístico, mas com grande valor documental historiográfico, né? Esses retratos, então, fazem parte desse grande universo de referência, e eu acredito que isso é bastante comum em todas as instituições, ou seja, ter os retratos dos seus membros colocados nas paredes, né? Aqui eu coloquei uma imagem da Pinacoteca Aldo Locatelli nos anos 1940, a partir de um desenho dessa artista Marta de Wagner Chondrovitz, né? Que a gente vê exatamente o estado ou o modo como eram expostas essas obras. As obras elas estavam simplesmente colocadas nas paredes, servindo de elementos decorativos, ou seja, após o grande número de retratos que são adquiridos, começam a ser adquiridas outras obras de arte, obras que são presenteadas e assim por diante. Ou seja, os processos de aquisição de obras são processos extremamente complexos e muito difíceis de discernir com a distância que nós temos nesses períodos, porque não há registros muito detalhados exatamente de como essas obras entram. As que foram adquiridas por compra, a gente ainda consegue registros nas secretarias da Fazenda, as fazendas, ou nos inventários, mas a maioria delas a gente não sabe exatamente como é que foram ou como entraram nas coleções, né? Aqui termina mais duas imagens do Paço Municipal, em cima a sala de reuniões, da década de 1940, né? E aqui abaixo uma fotografia do mesmo salão de reuniões. E é muito interessante essas fotografias, porque a gente não só pode identificar algumas obras e certificar que essas obras estão na coleção desde a década de 1940, né? Então, isso para nós, historiadores da arte, é extremamente importante. Cada fotografia dessa é esquadrinhada com uma lupa exatamente para enxergar o que são essas obras, o que são esses objetos, e também pelo modo como essas obras eram expostas, que é muito importante também de entender do ponto de vista do estudo dos métodos de exposição de obras e de visibilização de obras para os grandes públicos, né? Aqui eu coloquei algumas dessas obras da coleção Aldo Locatelli. É uma coleção muito expressiva, muito representativa, de grande valor artístico, né? Além do grande valor documental que eu já chamei a atenção, né? Então aqui a gente tem obras do Benito Castanheda, do Carlos Esclia, do Gutmann Bicho, que é um artista importante nacional, que expôs em Porto Alegre na década de 20, e essa exposição então teve obras adquiridas pela prefeitura, como essa belíssima pintura dessa senhora tomando chimarrão, e também teve obras adquiridas pela Pinacoteca Barão de Santo Ângelo, né? Abaixo nós temos uma tela do Libindo Ferraz, que é um artista fundamental na constituição de uma mentalidade artística, do imaginário artístico do Rio Grande do Sul, do artista de origem popular, Guma, o grande escultor, e também da Alice Runcho, uma tapeçaria. Eu quis dar aqui exatamente um perfil da diversidade da coleção. Nós temos pinturas, 3 pinturas, uma gravura, uma escultura e uma tapeçaria, o que está dentro desse perfil da variedade de recursos utilizados para produzir as obras de arte, né? Bom,
O museu seguinte é o Museu de Arte Contemporânea, o MAC-RS. Aqui é uma simulação da nova sede do Museu de Arte do Rio Grande do Sul, Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul, no 4 Distrito de Porto Alegre, que está em implantação, né? O MAC foi criado em 1992, através de um decreto também, com o objetivo de pesquisar, preservar e divulgar o acervo de arte contemporânea regional, nacional e internacional, né? O MAC tem como atribuições aí desenvolver propostas educativas que visem a compreensão da arte contemporânea nas suas várias modalidades. A criação do Museu de Arte Contemporânea, ela foi considerada na época uma criação que conflitava com a existência do Museu de Arte do Rio Grande do Sul. Mas foi muito bem defendido exatamente a ideia de que o Museu de Arte do Rio Grande do Sul não é um museu de arte antiga do Rio Grande do Sul. Ele é um museu de arte do Rio Grande do Sul que comporta todas as tendências, todos os gêneros, todos os períodos. Mas o Museu de Arte Contemporânea tinha um perfil e uma função, um objetivo mais nítido, que era exatamente tratar da questão da arte contemporânea. E aí entra uma questão fundamental dentro do sistema das artes, que é exatamente essa necessidade de que a produção contemporânea, que não tem ainda o aporte seguro das instâncias de comercialização, ou seja, que permita a circulação e a produção livre dos freios financeiros, né? Os museus de arte contemporânea eles permitem exatamente que o Estado dê espaço de visibilização para essa produção. Então, o Museu de Arte Contemporânea tem um papel social fundamental dentro das instâncias museais, dentro das instituições museais, culturais, exatamente porque ela que não vai ter preocupações financeiras e vai permitir, então, que todas as experimentações, que são exatamente as experimentações que fazem ou permitem o avanço do campo das artes, né, sejam acolhidas e sejam visíveis para o grande público. O Museu de Arte Contemporânea ele é um museu que também foi criado no mesmo modelo do Marx, ou seja, um museu que foi criado sem o acervo foi constituído a partir do momento da sua fundação, e também foi criado sem sede, né, que é um dos nossos grandes problemas, é exatamente as sedes dos museus, ou seja, sedes, não só as sedes, mas também os recursos humanos necessários para suprir ou para manter esses museus funcionando, ou seja, servidores, trabalhadores técnicos especializados, museólogos, historiadores, historiógrafos, restauradores, conservadores, pesquisadores e assim por diante. Ou seja, todo um perfil de funcionalismo para atender essas demandas, né? O acervo do museu é um acervo muito, muito, muito importante, né? É um acervo que está composto de obras recentes de artistas gaúchos e brasileiros, como Alfredo Nikolaevski, Ângelo Venosa, o Carlos Fajardo, que nós vemos ali a fotografia acima, o Ciro Meirelles, que é essa obra pequena que é o Zero Dólar, a Denise Gadelha, a Elaine Tedesco, o Gil Vicente, Olho de Freitas, Karen Lambrecht, Lúcia Koch, Luiz Carlos Felizardo, Marco Gianotti, o Léo Solerner, que nós vemos aqui, Nuno Ramos, Paulo Burski, Regina Silveira, Rogério Costa, Rodrigo Braga, Sancler Semin, Vera Chaves Barcelos, entre outros. Ou seja, uma pleiade de grandes nomes da arte contemporânea brasileira que nós temos representados no Museu de Arte Contemporânea, que teve, felizmente, o seu catálogo lançado agora nesse ano de 2021. O que é uma satisfação, uma alegria e um alívio também para nós que somos gestores de museu, porque a partir do momento que uma coleção está plenamente catalogada e disponibilizada para o público, nós temos a garantia da segurança dessa coleção e da sua integridade futura, o que vai evitar, por exemplo, os problemas como eu citei no caso da Pinacoteca da Prefeitura, que muitas obras se desapareceram, ficaram dispersas, porque não estavam inventariadas, não estavam inscritas em nenhum rol de obras, o que garantiria sua preservação. O Museu de Arte Contemporânea ele é um museu que está muito ativo dentro do panorama nacional dos museus de arte, e ele tem, inclusive, participado de vários editais para aquisição de obras de acervo, que vai permitir, então, no caso desse projeto aqui, que foi um projeto do qual eu participei como curador, né, de aquisição de obras de artistas nacionais importantes. Então, foi um projeto muito, muito bonito, uma grande satisfação profissional para mim poder viajar pelo país e ir aos ateliês dos artistas e poder escolher com os artistas as obras que iriam integrar o Museu de Arte Contemporânea, o que é exatamente assim o suprassumo da atividade de um curador de museu, de um profissional da área, né? Tem duas coleções, como eu disse,
que são coleções que estão que não fazem parte da esfera pública. A gente tem a Pinacoteca Barão de Santo Ângelo, que é uma coleção da esfera pública federal. Nós temos o Museu de Arte do Rio Grande do Sul, o Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul, que são 2 museus da esfera estadual, e nós temos as pinacotecas da prefeitura, que são da esfera municipal. Essas 3 esferas aí vão dar conta exatamente das representações. A gente vai ter também outras representações também nas esferas federais, estaduais e municipais espalhadas pelo Rio Grande do Sul, como o Museu Leopoldo Guttuso, que é da Universidade Federal de Pelotas, o Museu Ruth Schneider, que é da Universidade de Passo Fundo, o Museu Dom Diogo de Souza, magnífico Museu Dom Diogo de Souza, que é da Universidade do Extremo Sul, não me lembro o nome agora, desculpe, né, que é de Bagé, e assim por diante. Essas além de outras coleções, museus, instituições privadas, como a importantíssima e fundamental Fundação Vera Chaves Barcelos, que está sediada em Viamão, né? Mas dentro dessa esfera pública de Porto Alegre, eu resolvi falar da Pinacoteca Fundacred, que é a antiga Pinacoteca da PLUB, né? A Pinacoteca da PLUB foi inaugurada em 1975, e eu gostaria de chamar muita atenção dos senhores e das senhoras para essa coleção, porque nós estamos no momento vital da existência ou da permanência dessa coleção. Essa coleção foi inaugurada como Pinacoteca da PLUB em 1975, a partir da criação da Associação de Profissionais Liberais Universitários do Brasil, da PLUB, em 1964, uma instituição de assistência previdenciária criada pelo Dr. Rolf Zelmanovics, né, e que vai dar, então, início a uma coleção de arte. Eu acho muito interessante, eu conversei várias vezes com o Dr. Rolf exatamente sobre essa relação dele com as artes, ou seja, um médico, um gestor, com grande visão de atuação pública, né? E ele vai criar, paralelo a essa instituição, uma coleção de arte. E a dúvida sempre era assim, por que uma coleção de arte? E ele falou coisas muito próximas do que hoje foi dito pelo Dr. Lavinsky aqui, exatamente essa ideia de que a arte está vinculada à nossa realidade e que ela tem que participar desse processo todo. Essa coleção ela foi criada a partir de recursos oriundos de 4% da arrecadação final das empresas destinada para fins sociais, e é uma coleção que tem um perfil absolutamente fundamental. É uma coleção exclusivamente, ou quase que exclusivamente, de arte do Rio Grande do Sul, ou produzida no Rio Grande do Sul, ou com relação com o Rio Grande do Sul. A imagem que eu estou mostrando é a imagem da atual reserva técnica da coleção, né? Essa coleção é uma coleção importantíssima, ela tem obras do Oscar Boer, do Leopoldo Guttuso, do Francis Pelichek, do João Fábio, do Guilherme Littrán, uma peça do século XIX, do Benito Castanheda, e tem a maior coleção de obras do Pedro Weingartner, conhecida. São mais de 60 peças do Pedro Weingartner que estão na coleção da Fundacred atual, né? A coleção passou por uma série muito grande digamos assim, de dificuldades ao longo desses anos. Essa atual denominação de coleção Fundacred, não mais Pinacoteca PLUB, eu acredito que tenha sido uma estratégia administrativa para preservar a coleção, e durante muitos momentos essa coleção ficou em trânsito ou sendo negociada para ser preservada na sua integridade junto a uma instância pública. Então ela teve negociações na esfera municipal, na esfera estadual, em vários momentos, né? Eu escrevi sobre isso, não vou detalhar aqui agora, e atualmente a coleção está com obras sendo colocadas à venda em leilões. É uma grande preocupação que eu tenho, do ponto de vista de historiador, de pesquisador, exatamente a necessidade de manter essa coleção íntegra. Essa coleção tem que ser mantida na esfera pública, seja no Estado, seja no município, como uma coleção íntegra, porque não se monta uma coleção como essa mais hoje em dia, a não ser com um aporte absurdo de muitos milhões de reais. Do contrário, seria uma coleção impossível de ser reconstituída ou de ser formada hoje em dia, como de resto todas as coleções, mas essa especial porque ela tem esse recorte muito preciso do Rio Grande do Sul, né? Bom, isso posto, eu quero falar então da Fundação Iberê Camargo. A Fundação Iberê Camargo foi criada em 1995, um ano após a morte do Iberê Camargo, e a Fundação tem um perfil exatamente de uma coleção monográfica, né, que é de preservar, investigar e divulgar a obra do Iberê Camargo, né? É um caso, basicamente, nós temos 3 casos
com esse perfil no Rio Grande do Sul, que é a Fundação Ruth Schneider, o Museu Novo Hamburgo. Puxa, desculpa, eu vou esquecer o nome do artista aqui agora, depois eu lembrar eu digo para os senhores, e a Fundação Iberê Camargo. A ideia exatamente era estimular a reflexão sobre arte, cultura e educação por meio de programas transdisciplinares e de fomento à produção artística, porque a Fundação tem um grande projeto de fomento, né? A sede da Fundação foi inaugurada em 2008, com o projeto do arquiteto português Álvaro Siz, um dos mais relevantes arquitetos da contemporaneidade, e o prédio foi criado para abrigar não só esse acervo, mas toda a documentação, as atividades expositivas, a pesquisa, um ateliê de gravura, um programa educativo, auditório, loja, cafeteria, etc. A Fundação Iberê Camargo teve uma atuação fundamental para a constituição ou para a criação de uma identidade cultural ou fortalecimento de uma identidade cultural do Rio Grande do Sul nos seus momentos. Atualmente ela está com uma atividade reduzida devido às inúmeras dificuldades, mas se mantém aberta, apesar de depois de um período que ela teve fechada, porque a Fundação Iberê Camargo deu uma espécie de passaporte de maioridade para o Rio Grande do Sul através das magníficas exposições que eles fizeram e também através da sua esplêndida sede, né? Ou seja, a Fundação Iberê Camargo ela criou uma espécie de referência museal para o Rio Grande do Sul, do mesmo modo, por exemplo, que o Museu Guggenheim de Bilbao criou uma identidade para o museu, para a cidade de Bilbao. Então, a Fundação Iberê Camargo é um marco referencial obrigatório dentro desse universo da cultura brasileira e internacional. A Fundação tem uma programação atual dedicada à exposição da obra do Iberê e outras exposições de obras de outros artistas relevantes, né? Tem feito um trabalho fundamental na leitura e na releitura e nos estudos da obra do Iberê Camargo. Eu tive o privilégio de ser um dos curadores de uma das exposições monográficas do Iberê, e é realmente um privilégio, porque foi um trabalho no qual eu pude me dedicar a analisar, estudar e observar as mais de 5.000 peças da coleção, e dessas 5.000 peças tirar um recorte de 100 e poucas obras para serem expostas. Então, isso é um privilégio que só realmente uma instituição que tem essa preocupação de preservar, que aí é o papel do museu. O museu preserva, o museu conserva as coleções, o museu permite que a produção artística fique armazenada e à disposição dos pesquisadores. Esse é o grande papel do museu, além, evidentemente, de torná-lo visível. Mas o tornar visível é a parte pública do museu. Antes disso, tem realmente essa parte fundamental das instituições museais, né? Aqui nós temos uma imagem da Reserva Técnica, com os vários autorretratos de Iberê Camargo, e eu vou parar de compartilhar agora, e gostaria de fazer alguns breves comentários antes de me colocar à disposição dos senhores, que é exatamente sobre essa questão da importância desses acervos, desses museus. Não são apenas espaços de passeio e de frequentação, digamos assim, fruição artística, mas também são grandes espaços de estudo, de produção e de preservação exatamente da produção artística, da memória, do patrimônio do Rio Grande do Sul, né? Dentro desse perfil todo, a gente tem aí coleções importantíssimas, com acervos importantíssimos, acervos que, no momento, felizmente, estão todos inventariados, estão todos consolidados em catálogos e estão sendo consolidados também através de sites, que é a grande saída da contemporaneidade para tornar esses acervos visíveis, né? E eu falo isso de cadeira, porque eu sou um professor de um curso de História da Arte, e os meus estudantes, meus orientandos, eles pesquisam nessas instituições, e essa disponibilização através de redes de mídias eletrônicas, redes sociais, sites, etc., é absolutamente fundamental, né? Dentro desse perfil todo, eu quis aqui mostrar exatamente uma espécie de passagem por essas instituições. Eu fiz referência aqui a duas instituições, como o Palácio Piratini e a Biblioteca Pública, que não são coleções, mas que têm um papel importante nesse processo. O Palácio Piratini, porque ele vai constituir uma belíssima coleção de obras de arte, que vai ser dispersada nos anos 1950, e que atualmente tem muito poucas obras dentro do próprio palácio, né? Mas que é fundamental exatamente para a constituição ou dessa história das mentalidades no Rio Grande do Sul. E a Biblioteca Pública do Rio Grande do Sul, a Biblioteca Pública do Estado, que sim, era, no momento em que foi instituída, foi inaugurada, nos anos 1920, quer dizer, 22, esse ano que vem, a biblioteca faz 100 anos,
era a coleção pública de arte, porque era um lugar onde as pessoas poderiam entrar, ao contrário do Palácio Piratini, e ter a oportunidade de fruir da convivência com várias obras de arte, né? E a coleção da biblioteca é uma coleção que foi constituída como uma coleção belíssima, ela também foi, infelizmente, dispersada ao longo dos anos, muitas obras passaram para outras instituições, muita coisa se perdeu, infelizmente, né? Que é um dos temas atuais de pesquisa que eu estou trabalhando, mas que também merece uma atenção especial. Eu estou falando isso exatamente por causa da questão das efemérides. As efemérides têm esse papel fundamental de nos obrigar a se debruçar sobre esses eventos e repensar os eventos e analisar suas importâncias, seus espaços. Bom, isso posto, eu fico à disposição das senhoras e dos senhores, espero ter contribuído e informado vocês minimamente sobre esse tema, né? E estou, então, disponível. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Paulo Gomes. Eu queria fazer um pequeno comentário, dizer que é um encanto se ouvir uma pessoa que domina um determinado assunto, a gente fica embevecida escutando. Queria lhe dizer que eu, há vários anos, sou uma frequentadora regular desses espaços que o senhor mencionou, com exceção da Pinacoteca Fundacred, que esta eu não conheço, nem sei se é um espaço aberto ao público, e que eu frequento, evidentemente, como leiga, e que eu aprendi muitas coisas interessantíssimas na sua exposição. Em primeiro lugar, com relação ao fato de vários espaços não terem seus espaços próprios, expositivos. Eu acho isso uma coisa muito, muito interessante. Também me chamou a atenção a maneira de criação desses espaços, alguns já tendo seu acervo e outros só depois da criação, providenciando para conseguir. Me chamou extremamente a atenção o número de obras que tem no Instituto de Artes com relação ao Margs, porque o senhor comentou 2.000 obras na sua pinacoteca, contra 4.000 obras no Margs, então é uma coisa gigantesca o acervo da Barão de Santo Ângelo. Então, eu aprendi enormemente com a sua exposição e acho que todos nós entendemos que o espaço é muito exíguo para a sua apresentação. O senhor planou para conseguir nos dar um mapa com alguma amplitude, e que certamente o senhor falaria de cada uma dessas instituições por um tempo muito maior do que o tempo igual que o senhor usou para todas. Então, eu quero dizer assim que estou falando do meu ponto de vista pessoal agora. Eu lhe agradeço enormemente pela exposição e gostaria, então, de colocar a palavra à disposição dos colegas. Peço para o doutor Sérgio que me ajude a localizar os pedidos de intervenção. Doutor Paulo Abreu é o primeiro. Pois não. Deixa eu ligar o som, Paulo. Junto com o elogio, eu também digo realmente a surpresa, quase o assombro, especialmente quando a doutora Miriam anunciou essa participação, eu fui buscar no site da URGS, do Instituto de Artes, e uma viagem fantástica, a quantidade de obras que estavam lá que a gente não sabia que existiam, ou que estavam guardadas, né? Então, eu achei fantástico, assim como essa também visão dessas outras. E o que ela citou como mapa da mina, o que eu venho a fazer um pedido, se pudesse até, tipo assim, nos dar esse mapa da mina, os sites de acesso aos nomes, inclusive porque a gente, como academia, a gente pode colocar disponível para as pessoas, olha aqui, ó, onde achar, e eventualmente botar até colocar um destaque assim de alguma coisa que tem a ver com a nossa medicina, que daí a gente vai garimpar e encontrar, mas assim também de expandir essa possibilidade de acesso com o mapa da mina. Tá? E parabéns pela bela exposição. Certo, eu vou fazer uma pesquisa, faço um levantamento e passo então para vocês uma lista dos sites, dos endereços, e depois, assim, sobre essas instituições que eu falei, eu tenho
vários textos foram publicados em eventos, eu posso também disponibilizar para vocês, se tiverem interesse, sobre a coleção da PLUB, a Fundacred, sobre a formação do acervo do Margs, a formação do acervo do MAC, da Pinacoteca Barão de Santo Ângelo. Então, eu posso disponibilizar uma quantidade considerável de material para suprir aí as curiosidades. Gostaríamos, vamos ficar muito gratos, professor. A próxima manifestação? Eu vou ter que reincidir num comentário que eu fiz na outra. Graças a Miriam e os seus convidados, estou conhecendo Porto Alegre. Muito mais do que eu sabia e já era ufanista. Realmente enriqueceu muito a sua palestra, nos enriqueceu e nos despertou uma motivação, pelo menos de minha parte, ao encontro dessa questão, que é muito ampla, muito rica, e eu realmente tinha uma visão muito estreita a respeito disso. Obrigado. Bonô, por favor. Liga o som, Bonô, por favor. O som. Queria dizer ao professor que eu também fiquei chocado com a minha falta de conhecimento sobre as artes no Rio Grande do Sul, né? E foi uma belíssima exposição e tenho duas perguntas que eu gostaria de ter uma ideia. Nenhuma das duas faz parte assim do contexto, mas me leva assim. O professor fez uma referência que fez uma viagem pelo país inteiro em relação a artes, etc. Qual seria a nossa posição do Estado do Rio Grande do Sul com esses acervos, com essa nossa história da arte em relação a outros estados? Em que situação nós nos encontraríamos? E se pudesse dar duas palavras sobre quem foi o Barão de Santo Ângelo. Obrigado, professor. Obrigado. Eu agradeço as perguntas, quero agradecer, a Miriam já fez a colocação, na sua participação foi fundamental para nós colocarmos em público livros sobre os 100 anos do Instituto de Artes, principalmente da parte de artes visuais. Então, sua contribuição foi absolutamente fundamental. Sem ela, o livro realmente não teria acontecido, né? Então, fica aqui meus agradecimentos também, e do professor Alfredo Nicolés, que era o diretor na época, que fez o contato com o senhor para nós conseguirmos essa emenda parlamentar que permitiu a publicação. A questão da situação do Rio Grande do Sul no panorama nacional, tá? Do ponto de vista museal, o Rio Grande do Sul é um dos estados mais ricos em museus. Nós temos mais de 400 museus no Rio Grande do Sul, de todos os gêneros, né? O que dá uma densidade muito grande da relação público ou população-museu. Também é um dos estados mais qualificados nessa área. Nós temos um sistema de museus bastante organizado, bastante qualificado, e dentro do panorama nacional, evidentemente, nós temos grandes centros do país, como Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, a Bahia, né? Mas nós estamos assim colocados numa posição bastante confortável dentro desse ranking aí dos principais estados com museus de arte. Então, a gente tem uma atuação muito efetiva, uma atuação muito importante e muito reconhecida, né? Então, há um reconhecimento efetivo do trabalho feito no Rio Grande do Sul, nessa área de museus, principalmente na área de museus de artes plásticas. O Margs é uma referência nacional, é um dos 5 grandes museus de arte do país, né? Os outros museus não têm esse destaque. A Fundação Iberê Camargo, como eu disse para os senhores na fala, ela também é uma referência nacional e internacional. Temos que atentar para a importância dessas referências do ponto de vista da constituição de uma mentalidade administrativa, exatamente porque nós vivemos num mundo onde a cultura é absolutamente fundamental. A cultura é que inscreve uma unidade, uma cidade, um país dentro do panorama mundial. Então, a Fundação Iberê Camargo inscreveu realmente o Rio Grande do Sul dentro de um contexto que a gente pode dizer que internacional. A questão do Barão de Santo Ângelo, né? Eu agradeço a colocação do Barão de Santo Ângelo, porque o Barão de Santo Ângelo é um dos objetos que eu tenho pesquisado. Eu organizei, a convite da Prefeitura Municipal, o ano passado, uma exposição com as obras
do Barão de Santo Ângelo, do Manuel de Araújo de Porto Alegre, disponíveis no Rio Grande do Sul. Então, foi uma exposição muito importante para nós, para mim, especialmente, porque foi a oportunidade que eu tive de levantar todas as obras disponíveis dessa figura fundamental na cultura brasileira do século XIX. O Barão de Santo Ângelo é um homem que nasceu no Rio Grande do Sul e que sai do Rio Grande do Sul muito jovem e só retorna para o Rio Grande do Sul depois de morto. Então, ele basicamente não teve uma atuação no Rio Grande do Sul, mas o papel dele no país é absolutamente fundamental. Ele é um dos grandes mentores da formação intelectual, artística e cultural brasileira no período, principalmente do Segundo Império. Então, ele está exatamente na base, junto com os grandes nomes da formação cultural brasileira do século XIX, como escritor, como jornalista, como artista, como gestor, como administrador e como também como diplomata. Ou seja, é um homem que tem uma atuação absolutamente fundamental e importante dentro do país. Ele talvez seja um nome muito mais nacional do que efetivamente gaúcho, mas temos o privilégio de saber que ele nasceu aqui no Rio Grande do Sul. E também é o nome que só começa a ser recuperado para o Rio Grande do Sul, daí o fato da Pinacoteca Barão de Santo Ângelo se chamar Pinacoteca Barão de Santo Ângelo, a partir do retorno dos restos mortais do Barão de Santo Ângelo ao Rio Grande do Sul na década de 1930, então que ele é trazido, então os despojos são trazidos para o Rio Grande do Sul, para ele ser enterrado na sua terra natal, e aí começa o processo de recuperação da memória e do papel fundamental do Barão de Santo Ângelo. E dentro desse contexto, que é um contexto muito rico, é exatamente o momento no qual a Pinacoteca do Instituto de Artes, a coleção de quadros, recebe o batismo de Pinacoteca Barão de Santo Ângelo. Apesar de que nós não temos na Pinacoteca nenhuma obra do Barão de Santo Ângelo. Quem tem as obras do Barão de Santo Ângelo são o Museu Júlio de Castilhos, que agora passou a coleção para o Museu de Arte do Rio Grande do Sul, e a Cúria Metropolitana. São as duas únicas instituições que têm obras do Barão de Santo Ângelo em Porto Alegre, além de colecionadores particulares. Espero que, não sei se lhe respondi. Respondeu. Obrigado. Obrigado. Miriam, posso falar? Menck, só um instantinho, vou dar a palavra primeiro para o Manfroy, que eu não tinha visto, ele está no chat solicitando. Eu vou passar primeiro para ele, a seguir te dou a palavra. Boa tarde, professor Paulo. Prazer em reencontrá-lo. E muito satisfeito porque há alguns anos que a gente não se vê, você continuou o mesmo. Tanto na sua dicção, na sua fala clara, como sempre foi. Eu tive o prazer de te conhecer quando fui reitor de extensão e muito trabalhamos junto em função, evidentemente, já do teu trabalho que surgia na universidade como um dos expoentes das artes plásticas. Então, muito obrigado, foi uma verdadeira viagem, uma bela tarde, através da tua belíssima apresentação, não só pela cronologia do tempo, mas como as imagens maravilhosas, são fotógrafos que mereceriam uma exposição, a tua apresentação, né? Merece uma exposição. E só uma pequena lembrança para homenagear um dos nossos patronos da academia, que é Olímpio Olinto de Oliveira, que foi o fundador do Instituto de Belas Artes em 1910, e que é um vínculo, então, da nossa academia com as artes plásticas do Rio Grande do Sul, por ele ter fundado o Instituto e ter feito a primeira exposição de arte em 1896 na Rua da Praia. Eu digo isso porque eu trabalho com romance histórico e acabei de lembrar essas passagens do Olinto de Oliveira, em função da sua dedicação às letras, à arte e à ciência médica. Ele foi um dos primeiros cientistas da medicina no Rio Grande do Sul. Então, olha, foi um prazer te rever e muito obrigado pela tua brilhante exposição. Eu que agradeço. Por gentileza. Só fazer um comentário, me permite? Assim, eu agradeço e me desculpo por não ter citado o Olímpio Olinto de Oliveira, que é absolutamente fundamental dentro desse contexto
de reforma do Estado do Rio Grande do Sul no período da Primeira República, né? O Olímpio de Oliveira era um homem realmente assim de 1000 instrumentos, do mesmo modo que o Haroldo Santo Ângelo, ele era também um homem de 1000 instrumentos, um homem que tinha uma atuação absolutamente fundamental, não só como crítico de arte, como gestor, como administrador, também na área da criação do Instituto de Artes, e também como médico, evidentemente, né, que tem toda afinidade com vocês, então realmente é um nome de referência. É um homem que sai do Rio Grande do Sul e vai para o Rio de Janeiro e vai trabalhar junto no Rio de Janeiro, na fundação da Universidade do Brasil, ou seja, um cara que tem uma atuação absolutamente excepcional. Né? Eu deveria ter posto o retrato dele pintado pelo Libino Ferraz na minha apresentação. Eu me desculpo pela falha. Ótimo. Doutor Menck, por gentileza. Professor Paulo César, durante essa sua brilhante exposição, eu me preocupei com um tema que é muito importante no mundo da arte, que é a questão do custeio, né, da arte. E aí eu lhe pergunto, fiquei muito curioso a respeito, se ainda existe no mundo atual a figura do mecenas, como existia em tempos antigos. Eu creio que o mecenato hoje seja exercido pelas empresas. Estou certo? Gostaria de ouvir uma palavra a esse respeito. Certo, eu agradeço a pergunta, acho que é oportuna a pergunta, exatamente no sentido de que ela nos permite refletir sobre a situação atual das nossas coleções. Né? Nossas coleções, eu falei que elas são de esferas públicas, Estado federal, estadual, municipal, elas são coleções que dependem quase que, ou praticamente, exclusivamente, dos recursos públicos. Consequentemente, dentro dos orçamentos estreitíssimos da administração pública no país, elas são cada vez menos consideradas e menos atendidas. Então, eu falo isso de cadeira, porque dentro da Pinacoteca Barão de Santo Ângelo, por exemplo, eu trabalho com uma unidade do Departamento de Artes Visuais que não tem dotação orçamentária alguma. Qualquer coisa que eu precise, eu tenho que depender da dotação orçamentária do Instituto de Artes, que, por sua vez, depende daquela que é definida pela universidade. Na esfera pública, por exemplo, o Margues, eu sabia que a Secretaria da Cultura, no tempo que eu trabalhei na Secretaria da Cultura, ela tinha um orçamento que era 0,48% do orçamento do Estado. A Secretaria da Cultura inteira era menos de 0,5% do orçamento do Estado, o que simplesmente viabiliza qualquer tipo de atuação, digamos, mais consistente. O que acontece assim, o mecenato público, os mecenas, eles basicamente dependem hoje em dia do perdão fiscal, ou seja, através das leis de incentivo à cultura, as leis municipais, estaduais e federais, e elas dependem exatamente dessas unidades terem braços contábeis que permitam. Então, por exemplo, o Museu de Arte do Rio Grande do Sul, a Pinacoteca Barão, o Museu de Arte Contemporânea, as pinacotecas municipais criaram associações de amigos que permitem, então, viabilizar aquisições, ou seja, aporte de recursos através de doação de empresas, através de lei de incentivo à cultura, o que permite, por exemplo, participar de editais, como eu citei, por exemplo, o fato do edital do Museu de Arte Contemporânea, que eu participei como curador, que era o prêmio Marco Antônio Vilaça, que é um prêmio federal, mas para esse prêmio chegar no Rio Grande do Sul, para esses recursos aportarem para o Museu de Arte Contemporânea, foi necessário que existisse uma associação de amigos, ou seja, um braço contábil, porque o Estado não permite aporte de recurso diretamente. Então, tem que ser feito através de uma associação vinculada que permita que esses recursos entrem. Então, assim, a situação é muito complicada. O mecenato, propriamente dito, naqueles moldes tradicionais, eu lamento, mas ele simplesmente inexiste. Nós não temos homens ricos preocupados com educação e cultura no Brasil. E isso vem desde realmente da questão de doação direta, assim como também das questões, por exemplo, das transmissões de herança, que com países como, por exemplo, os Estados Unidos, as heranças elas são resolvidas, por exemplo, de grandes financistas, de grandes homens riquíssimos, pessoas riquíssimas, elas são resolvidas, por exemplo, para que os herdeiros não percam parte considerável dos seus bens, os proprietários essas pessoas fazem doações para instituições, sejam universidades, sejam criando institutos de pesquisa, sejam através de museus. O que no Brasil, por exemplo, a lei de transmissão de herança, ela é absolutamente
complexa nesse sentido, porque ela não permite absolutamente nada. Então, a gente tem um sistema legal bastante complexo no Brasil, né? O que já tem, assim, junto a uma cultura de não aportar recursos para a educação, para a arte, para a cultura, porque isso não é considerado, digamos, importante pelas pessoas, a gente tem essa dificuldade de aportar recursos dentro das próprias instituições, porque a tramitação desses recursos é muito complicada. Infelizmente, assim, não há realmente mecenato. O que a gente tem realmente, assim, é um Estado que provê, não, o Estado que no sentido geral, União, Estado e município, né? E também a gente conta com a imensa generosidade dos artistas, que são quem realmente consegue alimentar os museus através de doação de obras, ou seja, eles tiram aquilo que eles têm para vender e dão para o Estado. Porque o que o artista produz é o que vai permitir que ele sobreviva, mas eles tiram e dão para o Estado. É assim que a gente consegue manter as coleções. Obrigado. Impressionante mesmo. Bem, mais alguém inscrito gostaria de fazer uma manifestação? Aparentemente, não. Aparentemente, não. Bom, então, mais uma vez, e sempre, só nos resta agradecer ao professor Dr. Paulo Gomes. Na quinta-feira, o senhor vai receber a gravação editada. Quando o senhor puder nos enviar algum material de apoio, vamos todos ser muito gratos por isso. E sei que eu estou representando o agradecimento de todos os que iniciaram a assistir sua apresentação e que estão aqui até esse momento. Foi de muito acréscimo ao nosso conhecimento. Lhe agradeço muitíssimo. Agradeço todos aos nossos colegas e amigos e convidados que nos acompanharam e convido a todos, então, para a nossa próxima reunião do mês de setembro. Muito obrigada a todos e boa noite. Boa noite, muito obrigado. Foi um privilégio.